Lucas ontem foi uma baixa importante, né, que o São Paulo teve. A gente acompanhou os relatos da assessoria do São Paulo informando, né, a situação dele. É um jogador que, lamentavelmente, se machuca mais uma vez, e eu não estou aqui culpando o gramado sintético, não quero falar aqui de sintético, mas eu queria puxar um pouco pelo lado humano do atleta e do lado psicológico do atleta. Vocês sentem que o Lucas, ele tem essa dificuldade mesmo e de repente ele pode entrar com falta de confiança e aí lamentavelmente acontece uma lesão? Quem foi por trauma é diferente não estou aqui colocando nada em relação ao sintético, mas a presença do sintético em relação à confiança do jogador, vocês sentem que isso dá uma trava nele? Não, André, o Lucas, primeiro, ele é um grande profissional, né? Ele faz muita falta em todos os aspectos, não só técnico, no convívio diário. Serão aí de 6 a 8 semanas, é uma ausência muito sentida para todos nós. E ele vai se recuperar como sempre se recuperou, com profissionalismo, com dedicação e principalmente com força mental. Ontem foi uma fatalidade, né? Ele cai, o atleta faz um movimento, eu acho que até perigoso, o joelho bate nas costas, até a primeira impressão nossa é que a lesão é muito mais grave. E eu não vejo relação direta entre o gramado sintético e a lesão de ontem. Foi uma fatalidade. Não vejo ele com qualquer problema emocional que faça ou que gere um maior risco de lesões, a não ser o fato de que ele acredita que o gramado, nessas condições, ele é potencialmente mais arriscado. Então não vejo que isso tira dele a capacidade de desempenhar o melhor futebol, principalmente ontem, onde ele, como eu disse, foi uma fatalidade, né? E agora esperar, torcer muito que ele se recupere, ele está muito bem cuidado pelo nosso departamento médico, haverá de ter uma recuperação excelente, como sempre teve, e logo vai estar conosco no campo, que é o lugar onde ele gosta de estar. Você sabe que, Rui, que o tempo urge aqui, por mim eu falei, eu falo a fonte inteira aqui, Rui Costa falando sobre São Paulo. Renovações. Caleri, já teve uma primeira conversa, essa conversa foi positiva, você sente do jogador que há um desejo de renovar, como é que está essa situação e qual que é o tempo que vocês esperam para sacramentar essa renovação, pensando que no meio do ano já pode assinar um pré-contrato? Tem muita gente que olha o Caleri de uma maneira diferente no mercado. Tem muita gente olha já. A história de vida do Caleri com o São Paulo se confunde, né? O Caleri tem muito a ver com o São Paulo e eu acredito que o São Paulo tem muito a ver com o Caleri, né? O Caleri sabe da nossa intenção de renovar com ele, já se colocou à disposição para conversar, nós já temos uma agenda para essa conversa, sabemos que o mercado se movimenta porque ele é um jogador extremamente importante na função, mas eu não posso antecipar nada para o torcedor de São Paulo porque eu não vou nunca faltar com a verdade com o nosso torcedor, mas o que eu posso garantir é que nós vamos fazer os esforços que forem possíveis para que ele possa permanecer conosco, ele sabe disso, nós já temos algumas agendas estabelecidas e vamos trabalhar para que ele possa ficar muitos anos conosco ainda. Muita gente já sondando? Tem gente que quer o Caleri, mas nós queremos mais. Tem gente querendo o Caleri. Tem gente querendo o Caleri. E isso faz com que você, como executivo, que está à frente do departamento de futebol, tenha aquele timing de acelerar o processo, né? Mas tem um dado importante aí. Os jogadores do São Paulo são queridos por outros clubes. Isso mostra o que eles fizeram com a camisa do São Paulo, isso mostra o nível que eles têm apresentado, isso revela que a equipe vem a cada ano evoluindo, em que pese às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes no grupo. É um dado significativo que impõe ao executivo que está responsável pelo futebol atenção e está muito presente nesses momentos para ser competitivo. Ser dirigente do São Paulo é um grande desafio naturalmente. Você agora está à frente do departamento de futebol com o Rafinha, com o presidente Maciz, enfim, com toda a estrutura que São Paulo tem de direção. No tema reforços e até agora com a chegada do Roger, essa janela final aí de estaduais, vem alguma possibilidade? Existe alguma chance? Chance zero? E no meio do ano, São Paulo vai ao mercado para se reforçar? O executivo de futebol do São Paulo, principalmente, ele tem que respeitar as determinações e diretrizes da sua presidência e daquilo que está identificado do ponto de vista financeiro. O São Paulo hoje tem que manter esse elenco, porque nós entendemos que esse elenco é um grupo de trabalho que pode nos dar condições de desejar títulos, né? A conquista, como eu disse, ela é um processo. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? E as competições que nós temos pela frente também são extremamente difíceis. A Sul-Americana desse ano é quase uma Libertadores. Ontem nós encontramos o presidente da Conmebol, Alejandro, eu disse isso a ele. Presidente, hoje esse ano nós temos 2 Libertadores, praticamente, né? Então, assim, esse é o grupo que nós temos, não há previsão de contratações neste momento, ainda existe a necessidade de vendas, e na medida em que esses processos vão se aprimorando, vendas, saídas, talvez a gente tenha que buscar uma readequação, mas nesse momento esse é o elenco que vai nos garantir competitividade ao longo da temporada. Eu sei que a expressão é usual, né, novela, mas eu acredito que uma rescisão desse nível, envolvendo um jogador que tinha um contrato longo com o São Paulo e que deixa de jogar, ou pelo menos não pretende mais jogar nesse momento, pelos motivos que todos conhecem, isso exige tempo, maturação, discussão,
E foi isso que o São Paulo fez de forma muito diligente, muito correta, através do seu departamento jurídico, de negociação. Uma negociação começou conosco no futebol, mas que hoje ela tem um viés essencialmente jurídico. O Oscar está abrindo mão de valores importantes, o São Paulo está ponderando uma série de questões que são importantes para o São Paulo, e o final, eu não digo novela, o final desse processo longo e extremamente profissional, ele está próximo, né? Respeitando as particularidades, os contextos que não eram desejados nem por ele, nem pelo São Paulo, e que são absolutamente imprevisíveis. E o que eu posso dizer ao torcedor é isso, nós estamos muito próximos de buscar uma solução que seja adequada e respeitosa com o atleta, mas principalmente que atenda os interesses do São Paulo Futebol Clube. Para a gente já encerrar daqui? Rapidinho, bom dia, Rui. Podemos liberar contigo. O Rui. Boa, Bruno. Pode falar, a minha é muito rápida, Hernan. Enfim, coisa rápida. Sobre o Marcos Antônio, coisa rápida. Como é que vocês no São Paulo lidaram com a pressão do Flamengo para tentar contratá-lo? Eu sei que é difícil fazer uma promessa, mas dá para trabalhar com percepções. Dá para entender que no meio do ano vocês não perdem esse jogador para o Flamengo, ou pelo menos para o futebol brasileiro? É uma garantia que vocês podem dar para o torcedor são paulino? Não, o que eu posso garantir ao torcedor são paulino é que a permanência do Marcos Antônio ela tem a ver com a grandeza do São Paulo. E foi isso que estabeleceu, foi essa nossa meta em toda a negociação, respeitar a grandeza do São Paulo, né? O mercado é normal que um jogador como o Marcos Antônio seja desejado pelo Flamengo, por outros clubes, mas a presença dele aqui, a circunstância em que a negociação foi estabelecida, elas tiveram sempre presente o tamanho do clube onde nós estamos, né? E por isso que eu posso garantir ao torcedor que o Marcos Antônio ficará no São Paulo, ele pretende ter uma longa carreira aqui. Agora, evidentemente, se vier uma proposta para qualquer jogador que seja compatível com aquilo que o São Paulo entende naquele momento, que o mercado exige, que o orçamento exige, nós vamos conversar. Mas a negociação do Marcos Antônio, ela revela muito, confirma muito a grandeza do São Paulo Futebol Clube. Sobre as declarações do Palmeiras em relação ao jogo que vem aí domingo, né? Sábado, melhor dizendo, sábado à noite. Como é que vocês viram isso? Se preocupa a questão do Abel, falando que até preferia não ter ganhado aquele jogo, por tudo que aconteceu na questão da arbitragem, aquelas coisas que se fala de bastidor, as coisas que vão se criando. Como é que São Paulo vê isso em relação a esse jogo? Porque, querendo ou não, São Paulo e Palmeiras tem sido jogo quente na questão de arbitragem. Bom, São Paulo e Palmeiras é um confronto que sempre é muito importante, é um clássico, especificamente nesse final de semana, é um clássico que nos permite continuar lutando por estar somando pontos. Nisso eu concordo com o treinador do Palmeiras, não interessa, estar líder agora é importante, mas o que interessa é estar líder na 38ª rodada, que é isso que vai te dar o título, né? O nosso adversário ganhou o último jogo por erros crassos de arbitragem. O fato é que ganhou, né? E nós, infelizmente, nós temos tido nesses confrontos, em duas competições distintas, erros que não raros favorecem ao adversário, né? Então o que nós esperamos? Nós esperamos, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque vamos enfrentar uma equipe extremamente competente, um time muito bem montado, um treinador muito capacitado, e por isso, e eu disse isso da última vez que os enfrentamos, por isso que a arbitragem ela tem que permitir que o jogo se resolva no campo, né? E infelizmente isso não tem acontecido. Então nós desejamos que a arbitragem aplique a regra e que se permita às duas equipes se confrontarem e ver quem é mais competente, né? O que a gente não pode é ter erros, repito, crassos de uma mão estendida, de uma solada que quase quebra a perna do companheiro de trabalho, e isso passar em branco, né? Se a arbitragem passar despercebida, teremos um grande clássico e aí vai ganhar quem for mais competente. O que nós não podemos é deixar de ganhar esses jogos porque há uma interferência da arbitragem. Rui, bota o fone aqui que o nosso Bruno Vicari vai te fazer uma pergunta, mas você prefere a arbitragem da Federação Paulista mesmo, como é de praxe, ou de repente um árbitro de outro estado? Eu prefiro a arbitragem que aplique a regra. Boa, Vicari, tá ouvindo o Rui aqui ou não? Estamos, tá ouvindo, né, Rui? Obrigado pela atenção. E é uma noite especial para tantos clubes do futebol brasileiro e, claro, também para o São Paulo, que disputa a competição continental. É verdade, né? No ano passado, o jogo do Campeonato Brasileiro foi muito polêmico, onde o São Paulo foi prejudicado. O jogo na Arena Barueri também teve suas questões. E aí a gente vê, né, Rui, desde o ano passado, repercussão grande, assim, entre os dirigentes, e o Hernan lembrou, né, que ontem, já na entrevista, o Abel também falou sobre o tema. Eu queria saber, assim, da sua função como dirigente. A gente sempre ouve o torcedor, às vezes, cobrar
cobrando, precisa falar, precisa se posicionar, esse bastidor faz diferença. Isso existe, faz diferença e é função, assim, dos dirigentes trabalharem com isso? O dirigente tem que se posicionar a partir do momento em que ele identifica prejuízo ao seu clube, prejuízo ao seu torcedor, desrespeito à paixão do torcedor, porque quando você tem um jogo em que ele é decidido pela arbitragem de forma equivocada, ao fim e ao cabo é o torcedor, é a paixão do torcedor que é desrespeitado, porque o torcedor ele vê o seu time ser prejudicado e ele não tem como interferir nisso, ele tem um sentimento de indignação, né? Mas você entende que faz diferença? Mas, assim, preciso me posicionar agora o que eu acredito para no próximo jogo ter um impacto? Faz diferença? Eu acredito que nós temos que fazer o que fazemos, né? Eu estive na Federação Paulista conversando com todos e tentando entender os motivos da decisão que foram tomadas. Uhum. O São Paulo participa de todas as reuniões pós-rodada para analisar as arbitragens, não só do São Paulo, mas dos outros clubes. E vou repetir o que eu disse aqui há pouco, né? O que nós esperamos no jogo, no próximo confronto contra um adversário, repito, competente, que tem os seus mecanismos, que tem um treinador competente, que o São Paulo também tem um grupo competente, tem um treinador muito qualificado, é que o jogo se resolva dentro do que ele estabelece desportivamente. Nós não podemos mais ter interferências de erros de arbitragem, né? E que repetidas vezes favorece a uma determinada equipe. Portanto, o jogo é complicado por si só. O jogo já é um jogo, uma partida extremamente complexa e ela precisa se definir no campo. Então, o que nós desejamos no São Paulo é que, e esse é o desejo do torcedor, é que se permita ao São Paulo enfrentar o nosso adversário dentro do que a regra de jogo prevê.